Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança e que estejam animados para a continuidade do nosso segundo bimestre. Nós sabemos que neste momento ainda temos que fazer o trabalho remoto, mas estamos juntos. Espero que vocês tenham tido boas férias e que tenham renovado as energias para esta segunda etapa. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade à frente 2, estudando aí dinâmica, principalmente a segunda lei de Newton. E hoje a gente vai trabalhar com dois casos específicos, os elevadores e os blocos. Vamos lá? Quando a gente pensa na segunda lei de Newton, a gente trabalha aí, né, com a expressão que Newton apresentou para a relação que nós temos aí de força e aceleração. Quando a força é aplicada a um corpo, ela produz aí neste corpo, né, uma modificação no movimento e essa modificação acontece por conta da presença da aceleração. Se nós temos um conjunto de forças que atuam em um corpo, o resultado dessas forças, que é conhecido como força resultante, vai gerar uma aceleração resultante. Então, hoje a gente vai trabalhar com casos específicos da segunda lei de Newton, onde essa força resultante interfere no movimento dos nossos objetos, né? E vai nos causar aí alguns efeitos bastante interessantes. Nós vamos ver dois casos específicos. O sistema de elevadores e o sistema de blocos, nós vamos ver primeiro blocos em contato. Vocês vão ver que tem outros tipos de sistemas de blocos, blocos puxados por um fio e outras situações quando a gente usa polias e outros sistemas, mas hoje a gente vai ver blocos em contato, ok? Vai ser muito importante você anotar os conceitos aí desta aula e na hora de fazer os seus exercícios, consultar aí as suas anotações, ok? Quando a gente pensa em algo que está em repouso, algo que está em repouso não tem variação de velocidade. Portanto, a aceleração de um sistema em repouso é zero. Isso também é válido para um sistema que tem movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante e também a nossa aceleração é zero. Então, se a gente pensar no caso de um elevador, pensa lá, né? O elevador é um sistema que há aí modificação do movimento quando ele sobe e quando ele desce. Quando este elevador está em repouso, a sua força resultante é zero, né? Não tenho ali nenhum tipo de sensação diferente dentro desse elevador, porque nós não temos aceleração. Então, nós olhamos aí para o nosso elevador e pensando nas forças que estão envolvidas na presença de uma pessoa dentro desse elevador, nós temos aí a força peso e a resposta do contato dessa pessoa é a força normal. Se a gente pensar que a força resultante é zero, neste caso, então, a força peso e a força normal são iguais. Lembram lá de força resultante? Quando a gente tem forças na mesma direção e em sentidos opostos, a gente tem força resultante como a subtração dessas duas forças. No nosso caso aqui, como a força resultante é zero, então a força normal, né, que é a resposta que a gente tem aí pelo contato que nós temos com uma superfície, vai ser igual à força peso por conta aí da nossa força resultante ser zero. Aí eu consigo anular ali a normal com a força peso. Mas há situações onde elas não serão iguais. E aí causa um efeito que nós chamamos de peso aparente, que são os efeitos que nós vamos ver adiante. Então, quando a gente pensa no movimento vertical de um elevador, se esse movimento acontece, né, ele está partindo, ele está chegando, esse movimento acontece com modificação da aceleração. Então, nós vamos analisar quando é que essa modificação na aceleração modifica aí essa relação entre a normal, que a gente vai chamar de peso aparente, ou a força peso mesmo. Se eu colocar uma balança dentro de um elevador, eu vou perceber, né, as modificações na medida da balança que vão nos ajudar aí a analisar então o tipo de movimento que é realizado e como é que a aceleração atua em cada parte deste movimento. Então vamos pensar um pouquinho, ó. Se a gente tem o nosso elevador subindo, então aqui no desenho eu tenho lá, tô olhando agora para essa seta aqui dele subindo, ó. Se o elevador está subindo, na hora que ele parte, há uma modificação aí na aceleração desse sistema.
Se o movimento é para cima, a velocidade está para cima, a aceleração também é indicada nesse sentido. Então, se a aceleração é para cima, a gente vai perceber que a gente contribui para a força resultante apontar para cima, e como a resultante nesse caso é a força normal em relação à força peso, se a gente tem a força resultante para cima, vai ser normal menos peso. Lembrando que a força resultante é massa vezes aceleração, a gente tem essa expressão aqui quando a gente tem, então, a subida do elevador. Se a gente tiver um medidor de força lá dentro, um dinamômetro, ou mesmo uma balança, né, que funciona como um dinamômetro, nós vamos perceber que vai aparentar aí como se esse corpo fosse mais pesado do que ele realmente é, por conta dessa aceleração do nosso elevador contribuir para que a normal, que é o nosso peso aparente, seja maior do que o peso real do objeto. Quando a gente pensa aí, né, que a aceleração está a favor do movimento, quando a gente sobe, ele está subindo de maneira acelerada, e se a gente observar aí a descida neste caso, ela vai ser uma descida, né, um movimento retardado, porque a aceleração está indicando para o lado oposto. Então, a gente fala que sobe acelerado e desce freando. Se a gente pensa aí agora no movimento do elevador para baixo, se o movimento do elevador está para baixo, quer dizer que a gente tem uma velocidade para baixo, e então a aceleração está no sentido para baixo. A gente vai notar que a força resultante está indicada para baixo, né? Então vai ser o peso menos a força normal ou peso aparente, que vai ser nossa força resultante. Então a gente tem essa expressão aqui, ó. O corpo agora vai aparentar ser mais leve do que ele realmente é. Por quê? Na hora que a gente faz essa medida, o peso aparente, que é a nossa força normal, é menor do que o peso real do objeto. Então, aparenta que ele está mais leve. Se a gente está com a nossa orientação agora para baixo, se a gente analisar a subida, agora a subida é um movimento retardado. Sobe freando, sobe diminuindo aí a velocidade. E se a gente analisar a descida, que é o sentido da aceleração, é um movimento acelerado neste caso. Vamos ver como é que isso interfere na prática, né? Então, a gente tem um exemplo aqui. Ele fala assim, ó. Determine o peso aparente. Então, peso aparente sempre é nossa componente normal. De uma pessoa de massa igual a 50 quilos, que está em um elevador que desce com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Se a gente olhar, então, se o elevador desce, né, com essa aceleração, o peso vai ser menor, o peso, né, vai ser maior do que a força normal, então vai ser peso menos a normal, que vai ser nossa resultante aí. Resultante é sempre massa vezes aceleração. A gente quer o valor dessa normal aqui, ok? Então, aqui, força-peso é massa vezes a gravidade. Falou para usar a gravidade 10, a massa é 50, então a força-peso aqui é 500 newtons. Lembrando que eu estou usando a análise dele para baixo, né? Ele falou que desce com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A normal é o que eu quero descobrir. A massa do corpo é 50 e a aceleração é 1. Então, a normal, menos a normal, né? Se eu passar o 500 para lá, vai ficar 50 menos 500. Vai ficar menos 450. Como tem menos dos dois lados, né? A gente multiplica por menos 1, vai ficar positivo. Então, a normal aqui, ou o peso aparente, é de 450 newtons. É como se esse corpo tivesse uma massa de 45 quilos, se a gente for pensar aí nesse peso aparente, né? Em comparar essa normal com a força-peso. Então, toda vez que o objeto está aí no movimento de descida no elevador, o peso aparente ou essa componente normal sempre é menor do que o peso real do objeto. Vamos ver um segundo exemplo. Ele fala assim, ó, um corpo de massa de 2 kg está pendurado em um dinamômetro preso no teto do elevador. Esse dinamômetro está ali só para medir, né, essa relação entre a força normal, a força peso e o medidor de forças. Uma pessoa no interior deste elevador observa que a indicação fornecida pelo dinamômetro é 26 newtons. Considerando a aceleração local da gravidade como 10 metros por segundo, ele está perguntando como é que o elevador está. Se ele está em repouso, se ele está descendo, subindo, como é que é esse movimento.
Então, como é que a gente vai analisar? Se o nosso corpo tem 2 quilos, a força-peso dele vai ser a massa vezes a gravidade. A massa dele, então, é 2, que nós já vimos aí. A gravidade é 10, falou para a gente usar 10. Isso aqui vai dar 20 newtons. Então, vamos comparar, ó. O que foi medido pelo dinamômetro é o nosso peso aparente ou a nossa componente normal. O dinamômetro mediu 26 newtons. A normal, ela vai ser maior que a força-peso quando o elevador estiver subindo. Então, aqui a gente já sabe que está subindo. Ele não pode estar descendo. Então, a gente cancela aqui a B, não pode estar descendo. Será que ele está em repouso? Eu poderia considerar ele subindo em movimento uniforme, por exemplo? Não tem aceleração? Vamos ver. Então, se ele está subindo, ó, a normal vai ser menos a peso, né? A expressão para subida. Isso aqui vai ser a nossa resultante, então é massa vezes aceleração. Então, a normal é 26, que foi a medida, né? Nós calculamos a força-peso pela massa do objeto. A massa do objeto é 2. E a aceleração a gente vai calcular. Se essa aceleração der zero, a gente pode considerar movimento uniforme ou repouso. Então, eu não descartei A por conta disso. Aqui vai dar 26 menos 20, vai dar 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo aqui. Então, essa aceleração não vai dar zero. Então, a gente não pode considerar repouso nem movimento uniforme. Aqui, nossa aceleração vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ele só pode estar subindo com aceleração de 3 metros, é a letra E. Daria para ele estar subindo com velocidade constante? Não, porque a aceleração não é zero. Velocidade constante ou repouso só acontece quando a gente tem aí força resultante zero, que não é o nosso caso. Nosso caso aqui, nossa força resultante, ó, força resultante está aqui. Por isso que eu estou igualando sempre a massa vezes a aceleração, porque as forças envolvidas no nosso sistema, que são as forças normal e peso, que estão em sentidos contrários, por isso que a gente está fazendo a subtração, vai ser igual à expressão aí da segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. E aí a gente vai ver um sistema de blocos. Como é que a gente analisa um sistema de blocos que estão em contato? Quando um bloco está em contato com o outro, a força que é aplicada aqui atua no conjunto. Então, para a gente descobrir a aceleração desse sistema, a gente precisa saber a massa dos blocos que estão aí em contato, para, pela segunda lei de Newton, analisar. Então, eu pego a força, sabendo que a segunda lei de Newton é força massa vezes a aceleração, tendo a força aqui e tendo a massa do conjunto, então é a massa de todos os blocos somada, nós descobrimos a aceleração. O que acontece? O conjunto se movimenta junto. Então, a força que está sendo aplicada ali, ela está sentindo esse conjunto como se ele fosse um grande blocão. Mas cada bloco sente essa força de uma maneira diferente. Há uma força que é aplicada ao bloco A. Essa força, ela é utilizada pelo bloco A para entrar em movimento. Mas ele não utiliza toda a força, ele transmite parte dessa força para o B entrar em movimento. Como é que a gente analisa qual é a quantidade que o A vai usar dessa força, né? Qual é a parcela que o A vai usar dessa força, ou qual a parcela que ele vai transmitir lá para o B? A gente analisa pensando neles de maneira isolada, sabendo a aceleração que eles adquiriram. Então, calcular a aceleração do bloco, todo o conjunto, né, do blocão, é indispensável para depois a gente analisar bloco a bloco como é que cada parte desse sistema sente a força que está sendo aplicada. Vamos ver um exemplo? Então, aqui ele fala assim, ó, 2 blocos estão mostrados aqui na figura. O bloco A tem massa 2 e o bloco B tem massa 3 quilos. Aí ele fala assim, ó, encostados um no outro são movidos pela ação de uma força de 15 newtons sobre o bloco A. Então, foi feita uma força aqui de 15 newtons. Determine a aceleração dos blocos e a intensidade de força que o bloco A faz no bloco B.
Então, primeiro, para a gente descobrir a aceleração, a gente vai fazer pela segunda lei de Newton. Força vai ser igual a massa vezes aceleração. E entender que esse conjunto se movimenta junto, né? Então, a gente vai ter que usar aí a somatória das massas. A força é de 15, juntando todos os blocos do nosso sistema, 2 com 3 quilos vai dar 5, e aqui a nossa aceleração vai ser descoberta, né? Então, eu tenho 15 aqui, passo 5 dividindo, vai ficar então 15 dividido por 5, que é a nossa aceleração, né? Essa aceleração aí vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Descobrimos a aceleração do conjunto. Então, tanto o bloco A quanto o bloco B tem movimento com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Mas como eles têm massas diferentes, a força que está sendo aplicada para gerar essa aceleração no bloco, né, em cada um desses blocos, é diferente. Então, vamos ver, ó, para o bloco A, se a gente pensar que força é a massa vezes a aceleração, a gente já sabe aí que a massa desse bloco A é de 2 e a aceleração a gente achou que foi 3, então aqui vai dar 6 newtons. Então, para o bloco A entrar em movimento com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, ele precisa de uma força de 6 newtons. Mas a força que foi aplicada ali foi de 15 newtons. Onde é que está o restante dessa força? Foi transferido para o bloco B entrar em movimento. Então, o bloco A usou uma parte dessa força e transferiu o restante para o bloco B. Quanto que ele transfere? Se ele usou 6 newtons, ele vai transferir o restante, que vai dar 9 newtons. Mas dá para a gente calcular também aqui, calcular de uma corzinha diferente para diferenciar aqui o A do B, ó. Vou calcular o B para a gente confirmar que é uma força aí de 9 newtons. Então, a força, né, é massa vezes aceleração. A massa do bloco B é 3, a aceleração é 3. Então, o bloco B precisa de uma força de 9 newtons para entrar em movimento com uma aceleração de 3, e foi exatamente o que foi transferido para esse bloco, provando que num sistema onde há blocos em contato, a aceleração que o sistema adquire é a aceleração que cada bloco vai ter. Isso é válido para quantidades infinitas de blocos, tá? O que precisa acontecer é a força ser aplicada ser suficiente para movimentar esses blocos juntos. Se há a possibilidade deles entrarem em movimento, é gerada uma aceleração proporcional à massa do conjunto como um todo. Pessoal, na aula de hoje nós trabalhamos aí com duas aplicações importantes da segunda lei de Newton, que é a análise de elevadores e a análise de sistemas de blocos em contato. Os conceitos dessa aula estão lá nas páginas 135, 136 e 140 do livro de vocês, lembrando que é frente B, e eu vou deixar dois exercícios para treinar. Os exercícios 18 e 23 das páginas 148 e 149. Façam com atenção, com carinho e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, a gente se vê muito em breve e eu deixo aqui, né, um comentáriozinho de cada um desses grandes cientistas, né, inspirados aí pelas suas descobertas. A gente se vê, pessoal. Até!